Bem-vindos de volta, meus amigos. Continuamos aqui com os recursos. Lembre-se que na aula passada nós falamos dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Hoje nós seguimos para os efeitos da inadmissão, quer dizer, se um recurso não é conhecido, se ele não é admitido, qual é o efeito prático? Por que isso é uma pergunta importante? O importante é saber em que momento a decisão transita em julgado. Eu recorri, mas o meu recurso não foi conhecido pelo tribunal. Não é que ele não foi provido, veja a diferença. Ele não foi conhecido, faltou um requisito de admissibilidade. Em que momento aconteceu o trânsito em julgado? Há uma grande polêmica sobre isso, mas o que tem predominado é que a inadmissibilidade do recurso tem efeito retroativo, ou seja, o recurso sempre foi inadmissível. Então, os efeitos de declará-lo inadmissível, quando o tribunal o declara inadmissível, ele declara inadmissível desde sempre, desde a data em que se tornou, em que aquele recurso passou a não ser admissível. Por exemplo, se ele for intempestivo, desde o dia em que venceu o prazo. Então, os efeitos da declaração de inadmissibilidade retroagem à data em que passou a existir a causa daquela inadmissibilidade, a intempestividade, a falta de preparo, a deserção, seja qual for. E isso tem consequências muito graves, porque, por exemplo, imagine que o tribunal leva 3 anos para inadmitir a apelação, você já não tem nem prazo para rescisória mais, você já vai ter a coisa soberanamente julgada, porque já vai ter transcorrido o prazo de 2 anos da rescisória. Qual que é a posição intermediária? A posição intermediária diz que esse efeito acontece apenas se a inadmissão resultar de intempestividade ou de manifesto não cabimento do recurso. Quer dizer, dentre aqueles pressupostos recursais que nós vimos, só 2 teriam potencial para gerar o efeito retroativo do trânsito em julgado. Quer dizer, o trânsito em julgado vai ser declarado lá atrás. A intempestividade e o manifesto não cabimento do recurso. É uma ideia de temperar, já que as consequências são muito graves se você dá esse efeito retroativo para a decisão que inadmite o recurso. O problema aqui é por que restringir a esses 2? A explicação é que esses 2 seriam vícios mais graves, mais evidentes, mas é muito difícil saber o que é uma coisa manifestamente incabível e o que é uma coisa incabível, mas que não é manifesta. Toda vez que a doutrina usa esse tipo de construção manifestamente, evidentemente, esse tipo de advérbio não casa bem aqui com a nossa estruturação do processo. Essa adjetivação não é positiva para a nossa estruturação do processo, porque você nunca vai saber se aquilo é manifesto ou se não é manifesto. Então, Fred Didier, por exemplo, cita com razão que a eficácia devia ser sempre ex nunc, salvo se for demonstrada má-fé do recorrente, e nos cita inclusive um precedente em que o STJ decidiu dessa forma, mas não há acordo quanto a isso. Essa é uma grande divergência. Há quem diga que a inadmissão do recurso retroage sempre, há quem diga que ela retroage só em caso de intempestividade ou manifesto não cabimento, e há quem diga que ela não retroage e o trânsito em julgado sempre vai acontecer dali para frente. É sempre um problema você tentar equilibrar a tentativa de coibir os recursos protelatórios, quer dizer, a parte entra com um recurso manifestamente protelatório só para evitar o trânsito em julgado, mas ao mesmo tempo evitar também prejudicar as pessoas que não estão de má fé. Essa é a dúvida. Passada a admissibilidade, nós vamos ao juízo de mérito do recurso. O juízo de mérito do recurso, como a gente já viu, pode pretender a reforma,
total ou parcial da decisão, que é o chamado error in judicando, então é o erro no julgamento. Então, o juiz aplicou mal as normas, interpretou mal as normas, valorou mal os fatos ou valorou mal o direito. Então, aqui eu estou dizendo basicamente que a decisão foi injusta. Eu acho que o juiz decidiu mal, decidiu de modo injusto. Mas eu também posso pleitear a anulação da decisão, dizer não, o que houve foi um error in procedendo. O juiz errou no processo, o jeito como ele conduziu a causa é um jeito inválido. Então eu quero anular a decisão porque o juiz conduziu essa causa, processou a causa de modo equivocado. Então, lembrando, já mencionamos isso, o mérito do recurso pode não coincidir com o mérito da causa. Então, o mérito da causa é o conflito do direito material. O mérito do recurso é aquilo que eu levo ao conhecimento do tribunal.